Bom dia, amores! Estamos aqui agora para iniciarmos a nossa aula de religião, que tem como tema Aprendendo com Jesus. Vamos orar? Querido Pai, queremos te pedir agora a tua direção, pois queremos aprender com o Senhor. Continue nos abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, como o tema da nossa aula de hoje é Aprendendo com Jesus, vamos aprender alguma história bíblica com ele? Hora da história bíblica agora. E eu vou usar o nosso livrinho aqui de religião para contar uma história bíblica para vocês, ok? Então, vamos lá? Aqui está falando assim, ó. Por onde andava Jesus, atraía as multidões. As autoridades temiam uma revolta liderada por ele. Por isso, estava sempre espionando o que Jesus fazia. Tentavam também fazer com que ele falasse alguma coisa que o colocasse em situação difícil. Olha só, eles tentavam fazer Jesus se colocar em alguma situação difícil, então eles ficavam esperando sempre o que ele iria falar. Continuando a história. Um dia, um grupo veio a ele e, aparentando inocência, perguntou-lhe: é certo pagar imposto a César? Naquele tempo, o povo de Israel era explorado pelo Império Romano e as pessoas não gostavam disso, O governo daquela época, que era o Império Romano, cobrava impostos, às pessoas. Nós também pagamos impostos hoje também. Jesus logo percebeu que era uma armadilha, por isso não disse nem sim e nem não. Pois, de qualquer maneira, eles tentariam incriminá-lo. Se ele dissesse que sim, ficaria contra os judeus que não aceitavam pagar impostos aos romanos. Se dissesse que não, os romanos os prenderiam por traição. Então, ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então, deixaram Jesus em paz e foram embora. Seus inimigos não desistiam. Certo dia, quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos do templo perguntaram a Pedro se seu mestre pagava impostos. Claro que sim, respondeu Pedro. Em seguida, ele foi correndo contar a Jesus o que os homens haviam lhes perguntado. O imposto era muito caro e Jesus, mesmo querendo pagar, não tinha todo o dinheiro. Assim, ele mandou que Pedro fosse, ele mandou que Pedro fizesse uma coisa muito diferente, tá? Ele deveria ir ao mar e lançar o anzol dentro do primeiro peixe que ele pescasse, encontraria o dinheiro do imposto. Olha só, Jesus resolveu o problema, pedindo para que Pedro fosse pescar. Embora tivesse pescado durante toda a sua vida, essa seria uma pescaria diferente para Pedro. Como poderia encontrar dinheiro dentro de um peixe? Mas se era Jesus quem pedia, ele iria obedecer. Preparou o anzol e jogou o mais distante que pôde, mar adentro. Esperou e sentiu uma fisgada. Deveria ser o peixe do que Jesus falara. Rapidamente puxou o anzol e forçou o peixe a abrir a boca. Lá dentro estava a quantia necessária para pagar seu imposto e o de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus resolvia as coisas sempre, de uma forma milagrosa. E com isso ele nos ensinava, porque ele ensinou aquele povo a ser fiel no pagamento do imposto e com a frase que ele usou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que ser fiéis em tudo, Nós temos que agir da maneira correta em todas as coisas, Referente àquilo que nós devemos ao governo e referente àquilo que nós temos que devolver a Deus também, certo?
Hora da atividade. Vamos lá. Agora nós iremos abrir o nosso livrinho no capítulo 11, né? Na página 27 e 28 e vamos fazer a atividade. Olha aqui, já estou com meu livrinho aqui, que tem como título Aprenda com Jesus. A questão 1 está falando assim, observe a imagem e complete o texto abaixo, né? A mesma imagem que eu usei no slide anterior. Por onde quer que Jesus andasse, muitas pessoas o seguiam para ouvi-lo ou criticá-lo. Certo dia perguntaram-lhe se era necessário pagar o imposto ao governo romano. Jesus lhe deu uma resposta muito sábia. Ele disse, foi o que eu contei na historinha agora há pouco. Por isso eu quis contar aquela história para que vocês soubessem o que responder aqui. Então, o que foi que Jesus disse quando eles disseram que se perguntaram se deveriam pagar impostos? Jesus respondeu o quê? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, seria essa resposta que você teria que colocar. Está em Mateus 22, 21. Como não tinha dinheiro, Jesus pediu a Pedro para fazer o quê? Lembra? Em um lago próximo. Obedecendo a Jesus, Pedro encontrou o que Pedro encontrou dentro do primeiro peixe pescado? O que Pedro encontrou dentro do primeiro? Eu já falei até a resposta. Dentro do primeiro o quê? Pescado. Com esse dinheiro ele pagou o seu imposto e o imposto de Jesus. Então, vamos passar agora para a página 29, né? Ligue os pontos do desenho abaixo e pinte-o. Então, você vai ligar os pontinhos, vai ver o que vai formar e depois vai fazer uma pintura. Jesus nos ensinou uma importante lição. Devemos ser honestos e corretos em todas as coisas que fazemos. Ele não precisava pagar o imposto, mas não queria que isso servisse de motivo para os seus inimigos o incriminarem. A questão 3 está falando assim, marque com um X as afirmações que demonstram honestidade. Aí a letra A está assim, devolver o troco recebido a mais, colar na prova, pegar dinheiro da carteira dos outros, mentir, esconder o boletim dos pais, né, das notas, falar sempre a verdade, contar aos pais o que fez de errado, devolver o que pegou emprestado. Então, você vai marcar aí somente aquilo que demonstra honestidade, tá bom? 4. Pesquise para que servem os impostos recolhidos pelo governo. Então, tá assim, os impostos servem para. Aí você vai fazer uma pesquisa e vai escrever aqui para que servem os impostos que são recolhidos pelo governo. Combinado? Só notificando aí que as páginas que nós temos que fazer é 28 e 29, tá bom? Que Deus os abençoe. Um enorme beijo e até amanhã.